Olá, sejam bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza, sou analista dos setores de energia elétrica, petróleo e gás e saneamento básico. Hoje a gente não vai falar somente sobre uma coisa, nós vamos falar sobre 4 coisas. Vamos falar sobre Copasa, vamos falar sobre Brava, vamos falar sobre Prio e vamos falar sobre Axia, antiga Eletrobras, tá bom? Mas vamos começar pelo que é mais importante e, só para abrir um parênteses aqui, como a gente vai ter 4 assuntos, talvez o vídeo não fique tão curto. Então, se você quiser, se você não tem interesse sobre Copasa ou sobre a Brava, eu vou pedir para o editor colocar aqui embaixo, né, os cortes certinhos, aí você já pode ir direto para onde você preferir. Mas eu espero que você veja o vídeo todo. Não querendo, clica aqui embaixo, né, aqui na barra de rolagem, que você vai ter acesso especificamente àquilo que te interessa. Beleza? Então vamos para o que interessa. Pois bem, a Copasa, ela lançou um fato relevante dizendo que o projeto de privatização avançou na Assembleia de Minas Gerais. Tá? E eu já quero abrir esse relatório com a frase que eu coloquei aqui: errei, fui moleque. Né? Então, assim, quem acompanhou os meus outros vídeos, o que a gente falava? Que nós éramos muito céticos enquanto a possível evolução dessa privatização, haja vista a resistência política, a falta de perspectiva de poder do Romeu Zema, enfim, todo o trâmite que você tem para conseguir colocar o projeto de pé. E eis que, aparentemente, né, assim, até o andar da carruagem ele está indo razoavelmente bem, e a Copasa deve entrar em 2026 com a PEC, que remove a obrigação de referendo para privatização removida, e com um projeto de lei já aprovado, tá? E o papel já andou bastante, tá? Então, assim, se eu chegar aqui para você e dizer que eu peguei, putz, no laço o case da Copasa, eu estaria mentindo, até porque existem outros vídeos como esse, tem outros de Frente com o Analista, em que eu falo que eu sou muito cético. Eu falava também que, pô, tomara que eu esteja errado, mas o ponto é o seguinte, não interessa o que eu falava, no caso da Copasa eu errei, né? No caso da Sabesp, acho que foi o contrário, a gente pegou desde o início lá. É um case que a gente tem como compra praticamente desde o início da plataforma, mas eu não posso falar o mesmo do caso da Sabesp, então, perdão, da Copasa, então assim, eu peço desculpas, mas eu acho que ainda tem uma laranja a ser espremida aqui, é mais ou menos isso que eu quero mostrar para vocês. Então, houve aí o avanço do projeto de lei estadual 4380/2025 e também teve a eliminação, né, da necessidade de referendo popular para a PEC. E por último, também a gente colocou na nossa newsletter a conversa que a Copasa está tendo para extensão do período de concessão das suas principais concessões. Né? Então, assim, atualmente, as concessões de saneamento elas acontecem cidade a cidade. Então, o que a Copasa vai fazer agora é conversar com Belo Horizonte e, muito possivelmente, com 15 ou 20 maiores cidades de Minas Gerais, para que você consiga empacotar essas concessões em um único bloco, né, com uma concessão bem longa, porque afinal de contas, se você privatizar do jeito que está agora, por exemplo, a concessão de Belo Horizonte termina, se não me engano, em 2034, pô, você não vai arrancar todo o valor que o governador Romeu Zema precisa para botar essa grana no bolso e pagar a dívida e por aí vai. Então, assim, a formatação tem que ser da melhor forma possível, e aqui eu comento, né, sem a extensão das concessões, em especial Belo Horizonte, o processo perderia a racionalidade sob a ótica de geração do valor do Estado. Dito isso, é preciso reconhecer, sempre fomos muito céticos quanto à possibilidade de privatização da empresa, etc. e tal, e todo o perdão aqui que eu peço para vocês por não ter acertado o olho da mosca. Aí, quem já acompanha os meus relatórios há mais tempo, já deve estar careca de saber que eu uso essa tabelinha aqui, que é extremamente simples, mas que para mim conta muita coisa, né? Porque assim, quando você faz o preço-alvo, você coloca as premissas que você enxerga hoje, né? Ah, qual é o CAPEX de hoje, etc. Uma coisa assim de muito longo prazo. Mas assim, bem ou mal é um modelo que captura o que está acontecendo hoje com as premissas de hoje, não captura, vamos dizer, como a empresa vai estar no futuro caso tudo der certo. Aqui é um exercício que a gente faz o quê? A gente pega a base de ativos da empresa e coloca todos os investimentos esperados nela, né, ano após ano, e a gente consegue ver mais ou menos como deve ficar essa base ano a ano. E depois disso, para quem nunca viu, né, quando um monopólio natural, seja de distribuição ou de saneamento,
ele é muito bem gerido, o case tende a dar retornos superiores àqueles estabelecidos dentro da sua tarifa, tá? E para isso a empresa precisa fazer o quê? Precisa reduzir custo, precisa combater as perdas, precisa combater a inadimplência, precisa ter uma gestão premium de consumidores com dívida, né, com a empresa e coisas assim. E à medida que tudo vai dando certo, o que o mercado faz? O mercado começa a dar prêmio para essa gestão. Então, ao invés de ela passar a negociar em linha com a sua base, ela passa a negociar com prêmio em relação a essa base. Então, se a base é 1.000, cara, não, essa gestão aqui é tão boa que o mercado vai dar, sei lá, vai avaliar isso aqui, sei lá, 1.500, alguma coisa assim. Tá? Então, existe esse múltiplo aqui, VRAB, que é V base de remuneração regulatória ou base de ativos regulatória, e que, quando ela era estatal, ela negociava ali a 0,7, 0,8, né, precificando aí as diversas ineficiências que ela tinha. E agora que ela está às vésperas de ser privatizada, o mercado já está antecipando, né, esse processo. E só para fins de comparação, a Sabesp, quando a gente deu recomendação de compra lá, acho que da primeira vez, em 2020, cara, a ação valia, se eu não me engano, uns R$50, tá? Então, assim, até o momento, 45, 50, e até o momento da privatização, ela chegou a 60 e tanto. Aí quando privatizou, avançou até 100. E eu lembro que, especialmente depois do segundo trimestre de 2025, cara, aí o case foi para, sei lá, 140 e tanto, voltou um pouco depois de Flávio Day. Mas, assim, o papel virou um foguete, tá? Então, assim, esse exercício aqui que a gente faz tem uma certa aderência, né? À medida que o mercado vê o investimento que está sendo feito, a gestão que está sendo tocada, existe sim a materialização desse valor. E quando a gente olha para o caso da Sabesp, como a gente bem sabe, ainda existe 60 bi de reais a ser colocados dentro da empresa até 2030. E aqui a gente faz esse mesmo exercício com a Copasa. Claro, a gente tira o endividamento da empresa. E aqui qual é o exercício que a gente faz? Aqui, considerando um múltiplo de uma vez a base e de 1,3 a base, tirando a dívida, a gente está vendo aqui que a ação deveria valer entre 33 e 46 reais. Quando a gente já considera mais um investimento para 2026 e 2027, e o que é esse 2026 e 2027? É porque as revisões da base elas acontecem no meio do ano. Então, quando a gente fala 2026 e 2027, é o segundo semestre de 2026 com o primeiro trimestre de 2027. Então, assim, e o mercado, né, ele sempre tenta antecipar. E ele já está olhando para o ano que vem, né, 2026 e 2027. E caso os investimentos andem, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que, considerando um múltiplo muito conservador de uma vez e 1,3, as assimetrias que a gente enxerga são essas aqui, ó. Então perceba que sim, o mercado já antecipou alguns ganhos de eficiência, etc. Mas quando a gente olha o filme, né, e não a fotografia, ainda tem muita coisa para andar, tá? Porque a empresa vai anunciar quanto ela vai investir à medida que for privatizada, uma série de outras coisas, e é esse prêmio aqui que a gente tem que olhar, né? Pensando aí numa reprecificação, cara, de 1,3, que é medíocre, sendo bem sincero com vocês, cara, tem até 50% para andar, né? Caso você entre no papel agora, claro, você vai ter que digerir ele um pouco, vai ter que esperar um pouco as coisas acontecerem, à medida que acontece a privatização ainda precisa contratar os executivos, ainda precisa ver quem vai ser o grupo econômico que vai lá entrar, alguns grupos econômicos são melhores que outros, mas a gente viu assim que no caso da Sabesp está dando certo, né? So far, so good. E aqui é mais ou menos isso. Então o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, existe uma assimetria que, vamos ser sinceros, ela é positiva, tendo em vista todo esse racional que eu acabei de explicar. Então, assim, tem muito valor a ser extraído, até mais de 30%, 40%, pelo menos no curto prazo, mas, à medida que eu perdi essa primeira pernada, a que preço ela deveria negociar caso a privatização não avance, tá? Então, esse exercício é preciso ser colocado em mente, e a gente chega a uma conclusão aqui de até 30%. Assim, se a privatização subir no telhado, ela não for mais acontecer, o papel teria aí uns 30% para cair, haja visto que ela sempre negociou antes do início desse processo de privatização. Então, assim, a assimetria é positiva, mas existe um risco nesse nível de preço, né? Então, assim, é uma empresa que está negociando acima dos preços alvos dos analistas, é uma empresa que está negociando no topo no que diz respeito a múltiplos históricos. Então, tem sim o que entregar caso a privatização não aconteça. Então, eu estou falando isso tudo porque dentro da nossa carteira de ações a gente vai seguir com a Sabesp, porque
eu vejo a Sabesp como um case privatizado, que já está andando e etc., cara, ela não tem um downside de 30%. A não ser que aconteça alguma coisa muito bizarra lá dentro, um escândalo ou qualquer coisa assim. Mas, assim, acho que o risco-retorno na Sabesp ainda está melhor, mas existe um grande prêmio a ser explorado aqui, caso a privatização se materialize. O risco-retorno é positivo, a simetria é positiva, mas ainda fica essa pedra no sapato, que é esse downside aqui de 25%, 30%. Então eu estou falando isso tudo porque é um case de evento. Caso você queira participar disso daqui, saiba, se queira comprar ao preço. Se você já tinha antes, comprou a 25, a 20, 25, etc., cara, parabéns. Eu acho que é bem pouco provável que você se dê mal aqui. Agora, se você quer comprar agora, você tem um grande prêmio a ser extraído, mas com um downside potencial aí de uns 25, 30%. Então, quer investir agora, quer capturar esse investimento, saiba que é isso aqui que está em jogo, tá? Existe sim um potencial de perda e vai do seu apetite a risco, tá? A gente prefere seguir com a Sabesp, ainda tem o que andar. Quem já acompanha meus relatórios há mais tempo já viu a tabela que eu faço para a Sabesp, ainda vê que ainda tem upside ali, haja vista toda a história a ser contada. Mas é isso, tá bom? Quer investir na Copasa? Quer correr risco? Faça, mas saiba que tem ali uma perninha que você pode perder. Então, assim, se você não tem esse apetite, não invista. Beleza? Então vamos aqui para o próximo passo. Brava, possível venda de ativos de gás, né? Então, o que aconteceu aqui com a Brava? Saiu essa semana um rumor, só para deixar claro que é um rumor, é uma fofoca, não é para você tomar atitudes né, baseado em rumor, mas assim, quando o rumor tem nome, sobrenome e endereço, é bom a gente já começar a fazer nossas análises. Se ela não se materializar, vida que segue. Se ela se materializar, opa, esse rumor não era tão rumor assim. E para deixar bem claro também, a gente já tinha escrito o nosso relatório quando a gente leu isso, mas a própria Brava já se manifestou via fato relevante dizendo que não existe nenhuma negociação. Então tá bom, mas o relatório já está escrito. Se acontecer, beleza. Se não acontecer, vida que segue. Então vamos lá, o que aconteceu? Saiu um rumor que, de acordo com rumores com a mídia local, a Brava estaria negociando vender seus ativos de gás natural por 450 milhões de dólares. 450 milhões de dólares, 2,5 bilhões de reais para a Eneva. E que ativos são esses? Recôncavo, Peroá e Manati. Aí a gente comenta aqui, né? Entendemos que essa possibilidade estaria alinhada à estratégia da empresa de desalavancagem, foco nos ativos mais rentáveis e com exposição a petróleo, que no final do dia é isso que paga as contas, e finalmente começar a distribuir dividendos. Aí qual foi o exercício que a gente fez aqui, né? A gente pegou o equivalente a barris de petróleo desses ativos, né? Então, de equivalente a barris de gás, tá? Ou seja, eles pegam o potencial calorífico do gás e transformam no potencial calorífico de petróleo, mas a gente sabe que o petróleo é muito mais valioso do que o gás, beleza? Então o que a gente fez aqui? A gente pegou esses volumes e dividiu por esse valor rumorado, e a gente encontra um múltiplo implícito de 6, ou seja, caso essa operação se manifeste da maneira que ela está sendo apresentada, a gente está falando aí de uma transação que sairia a 6,7 dólares por barril, usando apenas as reservas provadas, tá bom? A reserva 1P. Quando a gente faz esse mesmo múltiplo para a Brava como um todo, a gente encontra um múltiplo de 5,9 vezes EV reserva provada. Aí, só por isso, né? Então assim, está se pagando mais caro por uma fatia da empresa do que o mercado está avaliando a empresa como um todo. Entretanto, todavia, como eu mencionei agora há pouco, a Brava como um todo tem, quando você considera todo o portfólio, Potiguar, Papa-Terra, etc. e tal, quando a gente considera todo o portfólio, ela tem muito mais petróleo do que gás. Sendo assim, me chamou a atenção essa transação ser em um múltiplo superior ao que a empresa negocia, mas em um portfólio com muito mais gás do que petróleo. Entendeu? Acho que esse é o ponto. Aí o que a gente fez aqui foi o seguinte, pô, peraí, se esse múltiplo considera, e aqui eu até comento, né, se a transação sair com esses ativos rumorados, Manati, Recôncavo e Peroá,
esses ativos teriam aí quase 60% de gás natural, enquanto que o portfólio como um todo teria apenas 8% de gás natural. Aí eu fiz um ajuste, né? Assim, qual seria o múltiplo justo se a gente considerar, ou seja, esse ativo, ao invés de ter 59% de gás natural, se tivesse a mesma proporção de petróleo versus gás que a empresa como um todo tem, né? Qual deveria ser esse múltiplo ajustando essas proporções de gás e petróleo, tá? E o múltiplo justo seria de $9 o barril. Então, assim, se sair esse deal por 6,7 barril, sendo que tem muito mais gás do que petróleo, se a gente considerar esse valor ajustado ao perfil da Brava, que tem muito mais petróleo do que gás, esse múltiplo deveria ser de $9 o barril. Tá? E isso quer dizer que todo o portfólio restante da empresa deveria ser avaliado a pelo menos $9 o barril, e assim a gente está falando de um potencial de valorização de 50%. Tá? Então, é interessante, mostra que de fato a empresa caiu bastante, né? O preço de tela está muito amassado. Tem algum motivo para isso, afinal de contas, mesmo com uma produção recorde, a empresa não está performando no que diz respeito à produção e não está gerando caixa que deveria e não está desalavancando como deveria, tá bom? Então, mais uma vez, isso aqui é um rumor, vamos ver se isso acontece. Se não acontecer, vamos seguir o baile, mas se acontecer exatamente nesses termos, eu acho que essas coisas têm que ser levadas em consideração, né? E um outro ponto aqui também, a gente pegou os últimos certificados de reserva que a empresa publicou, né, que foi em dezembro de 2024, e a própria empresa ela faz uma avaliação dos seus ativos, né? Então, quando a gente pega a pior taxa de desconto, aquela mais conservadora de todas, na reserva 1P, todos esses ativos devem valer $588 milhões. Enquanto que hoje, só Recôncavo deveria valer $510 milhões. Então, assim, a impressão que eu tenho, claro, o preço do petróleo caiu em relação aos números que estavam na certificação de reserva, mas existe aí né, então, assim, supondo que essa transação se materialize, o mercado está vendo menos valor nos ativos do que aquilo que está no seu certificado de reserva, o que causa uma perspectiva não tão interessante para o próximo certificado de reserva, que deve ser publicado em 2026, né, primeiro trimestre de 2026. Então é isso. Eu acho que esse deal seria muito positivo para a empresa, não só pela essa questão da reprecificação, etc., mas porque eu acho que seria bom você ter um selo de um outro player dizendo, cara, isso aqui não vale X, vale X mais um pouco, né, para trazer aí um ânimo e uma eventual reprecificação do case como um todo. Tá bom? Então vamos ver. Se acontecer, beleza. Se não acontecer, é um rumor, vida que segue. E agora, eu não vou falar de um relatório, né? Eu vou falar da nossa newsletter, que foi publicada no dia de hoje. Parece que tudo aconteceu num dia só. Aí aqui na nossa newsletter eu coloquei sobre o projeto de lei de autorização da privatização da Copasa, isso aqui eu já falei. Aí teve uma notícia que me deixou encasquetado, que seria o governo querendo, isso aqui também é um rumor, só para deixar claro, que é o governo querendo votar contra a proposta da Axia para pagamento de dividendos usando a utilização de ações, né, e avalia a judicialização. Cara, isso aqui é bem ruim. Por quê? Porque a Axia ela montou toda essa estrutura para ela não pagar imposto, né? Acho que todo mundo está aí antecipando dividendo para não pagar imposto. E a Axia, especialmente, ela é uma empresa muito grande, tem aí um EBITDA de mais de 20 bi, e tem uma das estruturas mais desalavancadas do setor de energia elétrica. Eu falo isso por quê? Porque como ela é uma empresa muito grande, mesmo que ela se alavanque, e mesmo que ela pague esse caminhão de dividendo extraordinário, ela consegue capturar outros projetos assim que eles se mostrem relevantes, né? Então, esse dividendo, sim, é uma empresa que atura isso, né? Pagar esse dividendo, porque ela é tão grande que gera tanto caixa que ela consegue capturar esses projetos sem que isso comprometa o balanço dela, né? Então, se a gente está falando aí, capturei uma linha num leilão de transmissão de, sei lá, 1 bi, 2 bi, 3 bi. Claro, isso vai ser pago ao longo do tempo, mas, cara, se você gera 24 bi por ano, claro, você tem que pagar juros, você tem que pagar investimento, você tem que pagar imposto, mas, cara, o balanço dela aguenta, fica tranquilo que aguenta. Então,
O governo federal não gostou dessa estrutura, o que é uma pena. Eu não sei se ela vai preferir pagar como caixa, eu só sei assim que esse rumor está dizendo que o governo pode gerar incerteza quanto a essa estrutura, então às vezes a empresa pode dar um passo para trás, ou pior ainda, né? O governo, mesmo depois de ter saído a resolução do ADI, né, homologado pelo STF, o governo pode estar querendo ainda seguir brigando lá e tentar se manifestar em uma proporção muito maior do que a fatia que ele tem dentro da empresa. Então isso seria uma pena, acho que levanta aí uma bandeira amarela, mas, verdade seja dita, isso é algum rumor. Então se é um rumor, trate como tal, né? Tomara que isso aqui não aconteça, tomara que seja só um rumor mesmo, mas assim, por hora, a notícia não é interessante. E aqui vamos falar de coisa boa agora, que é a Prio aprovando um novo programa de recompra de ações de até 10% do capital. Quem segue os meus relatórios já deve ter lido que a empresa está com 10% das suas ações dentro da sua tesouraria. E por que uma empresa faz a recompra das suas ações? É porque ela olha os recursos que ela está gerando, ela pode pagar como dividendo, né, e você recebe essa grana, ou ela pensa assim, cara, eu acho o melhor projeto que eu posso fazer com esse dinheiro que está aqui em caixa é comprar as minhas próprias ações, porque ninguém conhece tão bem a Prio quanto a própria Prio. Isso não quer dizer que eles eventualmente podem errar, né? Mas sempre que uma empresa anuncia um programa de recompra de ação, a priori, num primeiro instante, é algo para ser comemorado. Então, eles já compraram 10% das suas ações, o que mostra que eles são muito confiantes no case e acreditam que a empresa está muito barata. E, pois bem, eles vão fazer isso de novo, tá? A empresa anunciou o cancelamento de 26,9 ações que estão em tesouraria, cerca de 3% do total da empresa, e pretendem recomprar mais 10%. Então, assim, o que vai acontecer com essas ações que estão sobrando, né? Se eles cancelaram 26,9 milhões de ações que estão em tesouraria, ainda tem aí mais uns 50 milhões, pouco mais de 50 milhões dentro da tesouraria da empresa. Eles têm somente dois destinos. Ou eles seguem cancelando essas ações, ou caso a ação vá a 45, 50, 55, 60, eles podem vender essas ações. Então perceba que é uma espécie de trade que eles podem fazer com eles próprios, né? Então eles compraram a ação ali na casa dos 30, 30 e pouco, e se a ação for a 50, 55, 60, eles revendem essas ações e fazem caixa com isso, e com esse caixa eles podem abater dívida, enfim, podem fazer o que quiserem aí. Tá? Mas o efeito que causa no cancelamento de ações é a história da pizza, né? Se a pizza tem 10 fatias, e ao invés de cortar por 10 pessoas, você corta por 9, pô, resta mais pizza para todo mundo. Então, assim, se lá na frente eles resolveram pagar dividendos, como eles já anunciaram que querem pagar dividendos, cara, o seu rendimento vai ser muito maior do que seria com, enfim, a empresa com uma base de acionistas maior. Então, é isso. A empresa ainda tem ações em tesouraria, então vamos ver o que eles vão fazer com isso. E eles anunciaram um programa de recompra que vai durar aí até 18 meses, de mais 10% das ações em circulação, para o acionista. Então, assim, é uma notícia muito boa, é uma notícia a ser comemorada. Eu sei que a maioria das pessoas prefere receber o dividendo, e tudo bem, faz parte, mas o que eu quero dizer para vocês é que o cancelamento de ações, o programa de recompra de ações, seguido pelo cancelamento dessas ações, é uma medida legítima de alocação de capital, e é bom, é positivo, ainda que não caia o dinheirinho na sua conta. Mas é bom sim, tá bom? Eu sei que muita gente não gosta, mas cara, é bom, tá? Acredite em mim, é bom. Então é isso, vamos continuar acompanhando. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse formato aí com 4 notícias. Aconteceu muita coisa, então eu preferi colocar tudo num lugar só. E é isso, galera. Até a próxima e tudo de bom.